Hoje eu vou contar a história de Carlos. Carlos é uma criança que, ao nascer, e o tempo foi passando, a família foi percebendo que tinha alguma coisa de diferente no seu desenvolvimento. Carlos tinha dificuldade de falar, dificuldade para andar e para compreender algumas questões. E a família resolveu procurar um médico. O médico atendeu o Carlos e identificou que ele realmente tinha algumas questões no seu desenvolvimento e falou para a família que ele era retardado e que ele seria retardado para o resto da vida. Nisso a família voltou, mas mesmo assim decidiu colocar Carlos na escola. Foi em busca de creches, de escola, que atendia a sua idade. Porém, nenhuma instituição de ensino aceitou a matrícula de Carlos, porque disse que ele tinha algumas dependências, não tinha autonomia e que a escola não tinha condição de acolher, né, e de oferecer uma educação para Carlos. A família desistiu, né, na época, e aí ele passou toda a sua primeira infância em casa. Quando ele fez 6 anos, na época, né, o município implantou a política de educação especial e por conta da idade era obrigação, né, lei, acatar a matrícula de todas as pessoas. Nesse caso, Carlos começou a frequentar o primeiro ano do ensino fundamental, junto com os outros estudantes com a mesma idade, de 6 anos. Só que Carlos não participava da aula, Carlos não fazia as atividades e ele não tinha acesso ao currículo. Então, Carlos apenas ficava, né, na sala de aula, porém ele não tinha acesso a essas questões pedagógicas. Carlos era cadeirante, ele tinha uma dificuldade na fala, ele se comunicava pouco pela fala e utilizava, às vezes, alguns gestos. Ele não tinha o controle da baba, nem acompanhava o conteúdo da turma. Ele não foi bem aceito, né, não foi bem quisto, nem pelos professores, nem pelos seus colegas. Todos o achavam estranho e tinham nojo da sua baba. E dentro desse contexto, o professor também não sabia o que fazer com ele, né? Mas ele tinha um profissional, um auxiliar de apoio que cuidava, né, era responsável pelos cuidados pessoais do aluno, relacionado à locomoção, higiene, alimentação. Porém, ele ficava muitos períodos isolados. Então, ele era tratado como se fosse um objeto. Ele não tinha material próprio, caderno, livro, e ele ficava isolado. Em relação ao transporte, a família que precisava levar e buscar o aluno, porque os demais alunos iam sempre com transporte escolar. Porém, não existia na rede o transporte adaptado, então sua família ela era responsável por isso. Ninguém conseguia se comunicar com ele, ele não conseguia participar das atividades. Em relação à avaliação, ele era geralmente promovido automaticamente, né, porque não era feito nenhum trabalho, e há alguns anos ele foi retido, né? Então, essa é a história de Carlos.